Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. Desde 2015, a campanha Setembro Amarelo, criada pelo Centro de Valorização da Vida para Prevenir o Suicídio, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, a depressão afeta mais de 320 milhões de pessoas no mundo. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens, entre 15 e 29 anos. Mas mesmo diante de números tão assustadores, o assunto ainda é considerado um tabu. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a depressão. Para isso, contamos com a presença de Gilberto Santana, professor de Filosofia e Sociologia do Colégio Atenas Equipe. Olá, Gilberto, obrigado por estar aqui conosco hoje. Sou Laura, aluna do Atenas Equipe, esse é Cauã, está aqui comigo hoje, também aluno do Atenas Equipe. Olá, boa tarde. Um prazer poder estar aqui com vocês hoje, poder partilhar, dividir com vocês um pouco da experiência que eu tenho nesse campo. Obrigada. Para começar, o que de fato caracteriza a depressão? Olha, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria primeiro aqui de poder agradecer a Escola Equipe, por essa brilhante iniciativa, parabenizar vocês também, Maria Laura, Cauã, Suzane. Eu, com mais de 27 anos na qualidade de educador, eu acredito, Laura, que o caminho para nós conscientizarmos, para nós melhorarmos a sociedade no dia a dia, é a educação. E quando eu fiquei sabendo que existe um programa semanalmente na TV Educar para tratar especificamente de temas relacionados à conscientização da população como um todo, ou seja, focar no aspecto educacional, evidentemente eu não podia me furtar a dar um pouco da parcela de minha contribuição nessa área. Pois não, estou à sua disposição. Obrigada. Voltando, para começar, o que de fato caracteriza a depressão? Olha, pra gente, a primeira coisa que eu também quero registrar é que eu não sou nenhum especialista da área, né? Eu vou aqui me reportar a minha experiência na qualidade de educador, conforme havia falado no início da nossa conversa. A depressão, na verdade, são vários fatores que podem contribuir para que o sujeito desenvolva esse quadro. Tá? Não é possível de se imaginar uma única questão para você avaliar se o sujeito está deprimido ou não. O que tem que se estar atento, eu me lembro quando era menino pequeno em Barbacena, eu sou barbacenense, embora esteja em Ponte Nova há 20 e tantos anos, minha mãe sempre nos orientava da seguinte forma, Laura. Antes de nós atravessarmos a linha do trem, ela dizia assim, ó, primeiro, pare. Segundo, observe, olhe. Terceiro, ouça. E quarto, age, atravesse. Então, a gente tem que estar muito atento para tentar identificar alguns possíveis sinais de depressão. Primeira coisa é parar. Os pais, os responsáveis, os professores, a gente precisa de aprender a parar. Parar para poder observar, ou seja, para poder visualizar se a pessoa, principalmente o jovem, está apresentando comportamentos, digamos, um tanto quanto diferente daqueles comportamentos que avaliam a idade que nós chamamos de adolescente. O terceiro passo, não menos importante, é ouvir. A gente tem que estar pronto para ouvir o jovem enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa que gosta. E o quarto passo é agir, ou seja, é a gente buscar informações, buscar suporte no sentido de tentarmos ajudar o indivíduo que se encontra nesse quadro, que muitos pensam que é frescuragem, muitos pensam que é corpo mole, e aqui a minha experiência já me mostrou que nós devemos ter muita atenção, porque não se trata de frescuragem, não se trata de corpo mole, de fato é algo que precisa ser, caso identifiquemos, a gente vai falar daqui para frente, outros sinais, nós temos que encaminhar esse sujeito, essa pessoa, para um profissional da área.
de tal sorte que esse indivíduo possa ser submetido a um tratamento médico, um tratamento científico. A ciência hoje dispõe de muitos recursos e, evidentemente, se a gente conseguir fazer com que esse indivíduo acesse um tratamento científico, medicamentoso, a tendência é que ele consiga se recuperar, se ressocializar e voltar com todo o entusiasmo para a sociedade. E é possível definir o que é a causa dessa doença? Quais sintomas levam a pessoa a ter essa doença? Eu falei para você, são vários sintomas, sabe, Cauã? Pode ser, por exemplo, o isolamento social, ou a pessoa começa a chorar de uma maneira assim, muito assintosa, né? Ou a pessoa pode ficar muito estressada, agitada, qualquer coisa ela sai da sua rotina. O isolamento pode conduzi-la à falta de contato com as pessoas, ela vai perdendo o ânimo, a perspectiva, né? Ela fica muito mergulhada, na verdade, no seu problema, aquilo que está afetando, entende? Então, nesse sentido, nós temos que ficar atentos à observação, nós temos que observar e tentar identificar alguns dessas possíveis causas, né? Isto é, se a pessoa está chorando muito, se a pessoa está se isolando, se a pessoa evita o contato social, dentre outras coisas, sabe? E o que você acha que está levando as pessoas hoje em dia a procurarem saber um pouco mais sobre a depressão, a procurarem um profissional? Porque antigamente eu acho que eles não tinham tanto contato com a doença, como você mesmo disse. Algumas pessoas acham que é o corpo mole, o mimimi. O que você acha que está levando as pessoas hoje em dia a procurar saber, a querer cuidar de si mesmo quando descobrem que está com a depressão? Eu penso, Laura, que hoje as informações nós as encontramos com maior facilidade, não é verdade? E o que tem procurado é porque, na verdade, ali você na abertura muito bem acentuou, a ONU mostra que são mais de 200 milhões de pessoas no mundo. No Brasil são quase 13 milhões de pessoas acometidas pela depressão. E todos nós somos factíveis num dado momento da nossa vida sermos também acometidos pela depressão. Só que a depressão ela apresenta graus. Ela apresenta graus. Então, no campo filosófico e sociológico, eu costumo dizer que há uma diferença, sabe, Cauã, entre a tristeza e a melancolia. Existem pessoas, eu me enquadro nesse meio, que são melancólicas. A melancolia é o seguinte, para vocês entenderem: o melancólico é aquele sujeito, aquela pessoa que sabe identificar exatamente o objeto, a causa da sua tristeza. E ao identificar essa causa, você é capaz de ressignificá-lo, aquilo que está te fazendo você ficar triste. Por outro lado, a tristeza muito acentuada, o sujeito está muito triste, ele não consegue identificar o objeto ou a causa ou as causas que fazem com que ele fique triste. E aí, se não for identificado, se ele não for orientado, se ele não for encaminhado para um profissional da área, a probabilidade é muito grande que esse sujeito fique deprimido. Entende? Aí a depressão, se não cuidada devidamente, pode incitar, pode corroborar, vamos dizer assim, para que o sujeito tente contra a sua própria vida. O sujeito pode pensar ou até mesmo realizar um suicídio, que, a meu ver, enquanto educador, é uma lástima, porque eu particularmente, à medida que eu vou viver, eu quero viver mais. A vida para mim é um desafio, eu gosto de viver, eu gosto de enfrentar o cotidiano, eu gosto de ver o diferente, eu gosto de saber que eu tenho capacidade de conseguir driblar todas as alguras, todas as dificuldades que a vida vem me colocando no cotidiano. Daí a necessidade, sim, de nós estarmos conversando sobre isso, socializando, compartilhando, para que as pessoas
não se desesperem. A gente vai falar do jovem, por exemplo. O jovem pode entrar facilmente nesse quadro de tristeza profunda e pode conduzir à depressão. Por exemplo, na adolescência, que é uma fase de mudança. Só que muitos jovens não conseguem compreender que aquela fase vai passar. Ele acha que aquilo é definitivo. Então é o espinho no rosto, né? Por exemplo, o rompimento de um namoro, a perda de um ente querido, uma frustração qualquer, de qualquer outra natureza. Isso pode deixar o jovem um pouco inseguro, instável, ou seja, não saber o que fazer. Por isso que eu reforço a necessidade de nós termos atenção. Nós, que eu me refiro especificamente aqui agora, são os professores, são os pais, são responsáveis, sempre naquela regrinha, né? Eu embora não sabia na época, Maria, mas meus pais eram muito sábios, né? São valores universais. Parar, olhar, observar e decidir. Então, sempre atento a essas características que com certeza nós vamos conseguir colaborar, conseguir ajudar as pessoas que se encontram nesse quadro. Afinal de contas, eu falei para vocês e reafirmo, né? São 13 milhões de brasileiros. Nós estamos falando aí, se você pensar num país que tem 210 milhões de brasileiros, nós estamos falando de mais de 10% da população brasileira e encontra nesse quadro. Sim, dizem que um estudo que eu fiz, falaram que a população que mais comete suicídio no mundo é a população brasileira e que a maior parte desses suicídios são causados por homens ou sexo masculino. O que você vê sobre esse ponto de vista? O porquê disso? Na verdade, as pesquisas indicam também, Cauã, que o índice em relação às mulheres tentam mais, tá? Embora os homens são mais efetivos, tá? Então, 70% a 80% dos suicídios que acontecem no Brasil ocorrem com jovens do sexo masculino. Tá? Assim, eu fico pensando que esse é um cenário, às vezes a gente se sente impotente, tá? Quando você toma ciência, conhecimento, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, tentou colocar fim em sua vida, ou colocou fim em sua vida, né? Para tentar mostrar que essa vida ela é tão singular, ela é tão ímpar, ela é tão boa, né? E procurar, se tiver ao nosso alcance, sempre ajudar o indivíduo. No início a Laura falou aqui, nós temos no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e aí eu quero passar, tem um telefone que é 188, e funciona de domingo a domingo no Brasil inteiro. E o Centro de Valorização à Vida tem como incumbência, lá se encontram profissionais especializados, preparados, de ajudar as pessoas que não sabem como agir nesse tipo de situação. Tá? Então, se tem um pai, se tem um professor, se tem um responsável, se estiver vivendo com algo parecido, identificou e não sabe o que fazer, ligue para o 188 e explique lá aos profissionais que eles vão indicar, né? Eles vão te dar informações, conhecimentos suficientes para você poder agir e ajudar as pessoas que porventura estiver envolvido nesse, a gente vai ver daqui para frente, isso é um quadro doentio que necessariamente precisa de intervenção científica, intervenção médica, para que o sujeito consiga sair e reverter esse quadro. E agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos fazendo uma homenagem ao Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. Estamos aqui com o professor Gilberto, do Colégio Atenas Equipe. Ele dá aula de Filosofia e Sociologia. Está aqui conversando com a gente sobre o suicídio, a depressão. Sim. E falando nesse assunto, Gilberto, o meio onde o jovem vive pode influenciar nesse quesito, depressão? E, por exemplo, mais focado em pais, no bullying, redes sociais que podem gerar esse bullying com o tal indivíduo, isso tudo pode influenciar a vida? Sim, sem sombra de dúvida, pode influenciar sim, né? Os pais aí têm uma atribuição de educar,
Ele tem a responsabilidade de poder saber o que o seu filho está fazendo na rede social. Né? A gente sabe que hoje não é muito indicado que uma criança, um jovem, fica aí 4, 5, 6, 7, 8 horas usando a rede social. Né? O pai, então, o responsável, tem sim a responsabilidade de investigar e descobrir o que o filho está pesquisando, o que o filho está fazendo na rede social. Porque a rede social é uma coisa, né, é algo que a gente não pode prescindir. Nós precisamos, né? É uma ferramenta, é uma tecnologia impressionante. Só que, por outro lado, você encontra de tudo na rede social. Então você tem aquelas informações que de fato são relevantes, são importantes para a formação do sujeito, do cidadão, mas tem também aquelas informações que, se não o responsável estiver acompanhando devidamente, pode conduzir sim o jovem para um ambiente de mais instabilidade, de mais insegurança, de mais incerteza, de mais dúvida, enfim. Se ele não estiver devidamente orientado, diante dessas características que eu acabei de elencar, do medo, da insegurança, da dúvida, no momento de decidir, Laura, ele se perde, ele não sabe o que fazer, para que lado ir. Portanto, ele fica muito vulnerável no momento da sua decisão. Eu costumo dizer, a capacidade de decisão desse indivíduo, ela é muito reduzida em função daquilo que ele recebe no seu cotidiano. Sim. E com relação a pais conflituosos, briga, o jovem sendo posto a essa guerra entre os familiares. Porque isso influencia muito, porque o jovem, né, o adolescente, ele ainda não tem discernimento, ele não tem maturidade ainda para poder separar bem essas questões, né, e saber que às vezes um conflito, uma discussão, né, um desentendimento é algo absolutamente normal, portanto natural, que ocorre entre todos os familiares. Agora, evidentemente, quando isso sai da esfera da normalidade, passa-se ao cotidiano, a tendência desse jovem é absorver isso e reproduzir. Então, existem estatísticas que apontam que se você for educado num lar extremamente desrespeitoso, violento, violência simbólica, né? Violência física ou violência psicológica, a tendência é que esse indivíduo desenvolva também com essas características, ou seja, ele tende a reproduzir literalmente essas características, ele tende a ser violento, tanto no campo físico quanto no campo psicológico, ele tende a ser desrespeitoso, enfim, ele tende a não corresponder àquilo que se espera de um jovem na sociedade do dia de hoje. Ok? Ok. Você falou sobre as redes sociais, que é importante vigiar o que o adolescente está fazendo na internet. Alguns adolescentes acham que é uma questão de privacidade, que o pai e a mãe não podem mexer, mas você acha que mesmo assim é importante olhar de vez em quando, ali, dar uma olhadinha assim de lado, só pra sem ver mesmo sombra de o que dúvida, que tá eu não sei nem se é olhadinha de lado não, eu falo isso pro meu filho. Assim, o filho tá ali do lado mexendo no telefone, você dá uma olhadinha. Eu acho que não é só de lado não, você tem que olhar realmente. Agora isso tudo depende, como é que, pelo menos na minha avaliação, como é que o pai vai acompanhando e educando seus filhos, sabe? Eu costumo dizer pro meu filho, às vezes brincando, mas é sério, digo para ele assim, olha, você vai ter plena autonomia sim, no momento oportuno. Né? Ou a hora que você tiver condições de se custear. Se você tiver condições, você acha que já tem condições de ter uma casa, de sustentá-la, você quer ser autônomo nesse sentido, eu vou te apoiar. Por outro lado, enquanto você estiver vivendo aqui, no meu lar, sob as dispensas de sua mãe, você deve sim respeito a nós. Então isso significa que eu não estarei invadindo a sua privacidade. Significa que eu estarei te protegendo para que você, no futuro próximo, tenha condições de selecionar aquilo que de fato vá contribuir para a sua formação e te ajudar enquanto pessoa a ser feliz numa sociedade que a gente vive, você sabe, eu tenho ensinado isso a vocês, né? Uma sociedade capitalista, que ela é perversa, ela é cingida, né? Ela é muito disputada. Por isso, eu procuro fazer com que ele compreenda que
essa estratégia vai sim o beneficiar e muito no seu futuro enquanto jovem. O mais importante, sabe o que é, Maria Laura? É você tentar dar para o jovem a maturidade, a capacidade dele avaliar aquilo que lhe está sendo oferecido, aquilo que está chegando e decidir. Ou se ele não tiver capacidade, julgar que ele não é capaz de tomar essa decisão, ele recorrer a alguém que possa lhe ajudar. Essa é a grande questão, certo? Sim. E é comum que nessa fase de adolescência, algumas pessoas, jovens, fiquem um pouco mais fechados. Como isso pode ser visto de uma forma geral? Qual é a diferença de você olhar para a pessoa e ver que ela está mais fechada por ser uma fase ou por ser algo errado definitivamente? Boa pergunta. Se for isso reiteradas vezes, né? Quer dizer, faz parte do crescimento, do desenvolvimento, faz parte da adolescência, essa fase de se fechar. Tá? Isso invariavelmente ocorre porque se trata de uma questão natural. Tá? Há um momento que o jovem pede um tempo para si, ele precisa de ficar sozinho, ele precisa de tentar reconstruir aquelas questões que são importantes para a vida dele. No entanto, se o pai ou o responsável percebe que essa fase vem acompanhada de outras características, como estresse, choro, né? Violência, principalmente a violência verbal, né? Irritação. Aí, calma, a luz acende. A luz acende. Volto a reiterar. Se o pai ou o responsável não souber o que fazer, 188, CVV, Centro de Valorização à Vida, pode ligar, que é gratuito, é o ano inteiro, ou se não, que encaminhe para um psicólogo, para um psiquiatra, para um profissional do ramo, tá certo? Sim. Outra forma de viralizar isso pelas redes sociais foi aquele ocorrido no final do ano passado, no meio para o final do ano passado, que foi aquele negócio desde baleia azul e hoje em dia, aquilo que todo mundo está falando que é o negócio da Momo. Dizem que foi uma menina russa que tinha cometido suicídio e o povo criou toda uma especulação por cima disso e falou que era por causa de um jogo. De tanto que ficaram falando que era por causa do jogo, mesmo não sendo, pessoas do mundo inteiro começaram a viralizar isso e ocorreu reais suicídios dessa forma. O que você vê para poder prevenir que as crianças que façam esse tipo de atrocidade? É lastimável a gente perceber o que a sociedade faz de forma irresponsável quando não se tem todo tipo de informação para tomar decisão. Né? Ainda mais com falsas informações. Exatamente, é o tal do fake que hoje tem sido o grande problema da rede social. Aliás, o fake sempre existiu, só que a rede social tem dado uma celeridade, uma rapidez, porque você posta uma coisa agora e está aí à disposição do mundo inteiro no momento seguinte. Né? Bom, já que essa informação ela não foi depurada de forma coerente, de forma responsável, cabe aqueles profissionais que têm essa condição de realizar esse tipo de avaliação e sentar com seus filhos, sentar com seus alunos e mostrar para eles de fato de onde vem o problema, se o problema vem do jogo ou se o problema está relacionado com outras questões que, ao meu ver, são muito mais complexas do que simplesmente o jogo. Entende? Sim. Eu, inclusive, conheci um amigo meu de uma antiga escola que participou do jogo e, infelizmente, aconteceu uma coisa muito ruim com ele. Eu acho que, assim, são coisas que os pais têm que estar em cima mesmo. É aí que entra aquela coisa que você falou de proteger. Porque às vezes seu filho está participando de um jogo desse e você não está nem sabendo. Eu tenho um caso na minha família, foi um primo meu que eu perdi por causa disso. Por causa de depressão, que ocorreu por diversos assuntos.
é uma perca muito triste, porque acontece sem mais nem menos, você nem espera, para falar a verdade, você vê a pessoa toda feliz, no outro dia você já não tem mais notícia dela. Mas quando nós falarmos, por exemplo, especificamente do suicídio, nós vamos estudar ainda, nós temos no século XIX, apareceu um cientista, um sociólogo, filósofo, chamado Émile Durkheim, um francês. Ele foi o primeiro que buscou discutir essa questão de forma científica. Inclusive produziu uma obra chamada O Suicídio. E lá ele mostra que para você identificar a causa, você tem que levar em consideração vários fatores. Ou seja, vários fatores colaboram para que um indivíduo chegue a tomar uma decisão dessa natureza. Então é o que eu falei para vocês, não é possível de uma única causa você dizer, olha, fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, são várias causas, são vários fatores que o indivíduo vai manifestando no cotidiano. A gente tem que estar sempre atento. Falei para você, a pessoa está desanimada, ela não se sente com energia, com disposição para pular da cama, para ir para a escola, para trabalhar, né? Fica chorando compulsivamente, fica muito irritada, começa com certas conversas. Então, são sinais que precisam ser avaliados e tão logo chegue à conclusão que esse indivíduo precisa de uma ajuda profissional, tem que ser encaminhado para um profissional da área de saúde. Sim. Certo? Certo. E agora nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Eu sou a Laura, aluna do Atenas Equipe, estou aqui hoje com o Cauã, também aluno da Atenas Equipe. E hoje nós estamos batendo um papo com o Gilberto, estamos conversando sobre o suicídio, que agora é Setembro Amarelo, e a gente está falando sobre esse assunto que hoje em dia é importante, é um tabu e tem que ser mais valorizado, não é, Gilberto? Sem sombra de dúvida, Laura. Trata-se ainda, nós estamos no século XXI, de um tabu. Tabu porque isso gera uma pressão na sociedade como um todo e muitos preferem não avaliar, não conversar sobre essa questão. Geralmente quando você começa a propor uma discussão dessa natureza, as pessoas tentam evitar. Assim, não, vamos falar disso não, né? Agora, é preciso sim nós começarmos a quebrar esse tabu. E este programa vai ajudar muito, principalmente a juventude. Tem que quebrar esse tabu. E como é que você quebra esse tabu? Levando informações para as pessoas. Informações científicas, precisas, de tal forma que as pessoas possam se sentir seguras no momento em que elas estiverem vivendo uma fase um tanto quanto difícil. Fala, gente, isso é passageiro, existe saída, existe solução. Se você não consegue ter confiança para conversar isso com seu pai, com sua mãe, converse com seu professor, converse com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, enfim, busque informações em sites seguros. Hoje nós não podemos mais, ainda bem, em hipótese alguma, principalmente vocês que são jovens, alegar que fez ou deixou de fazer alguma coisa porque não sabia. As informações hoje, elas estão aí à disposição de vocês. O que vocês têm que aprender, evidentemente, e aí o nosso papel enquanto educador é auxiliá-los, é como filtrar essas informações e transformá-las em conhecimento. Por quê? A informação é diferente do conhecimento. A informação é sempre acumulativa, você vai acumulando. O conhecimento não. O conhecimento ele passa por um filtro, portanto o conhecimento ele é seletivo. Quando você adota um conhecimento para a sua vida, aquilo você o carrega para sempre. Ele vira uma experiência. E quando você estiver vivendo um problema semelhante daqui 5, 10, 15, 20 anos, você sabe exatamente o que fazer com aquele problema. Porque em um dado momento da sua vida, você o vivenciou e soube como resolvê-lo. Sim. Como os pais podem agir quando o filho apresenta sinais de depressão? Eu falei que primeiro, é dever. Isso até é dever legal, está na Constituição. É dever da família. A
família tem que zelar pelo filho, né? Então, na minha avaliação, desde a idade mais tenra, desde criancinha, os pais têm que estar acompanhando, né, o desenvolvimento não só físico, mas o desenvolvimento integral, físico e intelectual dos seus filhos. Tá? Porque aquilo que nós estávamos conversando nos blocos anteriores, Cauã, uma decisão em relação ao suicídio não sai de trás da orelha, da noite para o dia. Não. Essa é uma decisão que ela vai sendo construída ao longo da história do indivíduo. Embora muitas pessoas se assustem quando acontece. Puxa vida, a gente não esperava isso. Não esperava porque o tema é tabu ou porque os responsáveis não ficaram atentos a certas características. Agora, por outro lado, isso, gente, é uma constatação científica. Nós temos que tomar muito cuidado também, porque há um sentimento de culpa. Às vezes as pessoas ficam se culpando, né? Para os pais isso é muito difícil. Tá? Então você começa a culpar o pai, começa a culpar a Deus, começa a culpar tudo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado se, infelizmente, esse fato ocorreu, o que as vítimas precisam, os pais, os irmãos, as pessoas mais próximas, elas também precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisa de alguém para chegar e dizer assim, olha, o que vocês puderam, vocês fizeram, né? Ou seja, elas precisam de suporte para poder se reestruturar e voltar à medida do possível à vida sociável. Sim. E quando o assunto é a famosa eutanásia, o suicídio legalizado, como você vê isso? Quando a gente pensa da eutanásia, né, essa palavra vem do grego, eu significa bom. Seria a ideia de uma boa morte, uma morte sem sofrimento. Né? Essa é uma discussão que eu acredito que precisa de avançar. É um tabu também. Ela precisa de avançar, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma tia de minha mãe que morreu recentemente, ela sofreu em cima de uma cama por quase 30 anos. E aquilo vai gerando desgaste ao longo do tempo, porque poucas pessoas se dispõem a tomar conta, aí você vai vendo o sofrimento, né? A pessoa vai se definhando cotidianamente, muita ferida. Então essa é uma questão que, ao meu ver, ela precisa também de ser melhor debatida, melhor discutida, melhor avaliada, né? E quem sabe, se pensar no futuro, no nosso país, criar uma legislação que oportunize as pessoas que estiverem vivendo uma situação dessa, conversarem, amadurecerem e tomar uma decisão. Sim. Gilberto, muita gente fala que a depressão ela é uma frescura, é mimimi. Por que você acha que ainda hoje existe esse pensamento e como a gente pode acabar com isso de uma vez por todas? Eu acho que acabar de uma vez por todas é muito difícil, sabe, Laura? Infelizmente, porque a gente vive numa sociedade de estigma, de rótulo, e essa questão ela faz muito, ela está impregnada de questões culturais, de valores, de hábitos, de costume. Então você não consegue tirar, porque a minha geração é muito diferente da geração de vocês. No meu tempo, eu não me lembro da gente falar de pânico, de medo, de falar de depressão. Eu não me lembro, porque era uma outra geração absolutamente diferente. Dizendo isso, significa que muitas pessoas que estão da minha geração, ou de uma geração para cima, elas não aprenderam técnicas, elas não aprenderam estratégias para poder identificar e compreender definitivamente que se trata de uma doença. Tá? Então, lamentavelmente, muitas vão aprender quando ocorre uma tragédia. Aí as pessoas param e falam, opa, aconteceu uma tragédia, realmente era sério. Tá? Agora, por outro lado, Laura, eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui agora, a escola está fazendo, que a mídia está fazendo, seja na internet, seja televisiva, seja através do rádio, são papéis importantes no sentido de você chamar, fazer com que a população como toda acorde. Olha só, olha, fique atento. Fique atenta, porque não se trata de fato de mimimi, de corpo mole. Se a pessoa apresenta esses sinais, você
Se você, para falar isso que é mimimi, que é frescura, você teria que ser um profissional da saúde. Você é médico para estar falando isso? Você entende? Você tem conhecimento? Não. Então, se você não tem, pelo menos tenha bom senso e encaminhe esse indivíduo para uma avaliação criteriosa, científica, médica. Uma vez feito isso, aí sim, se a gente chegar com laudo e mostrar para aquela pessoa que estava dizendo que era mimimi, que era frescuragem e tal, aí sim a pessoa vai acreditar, falar que existe um laudo médico dizendo que não é mimimi, portanto a gente precisa de tratamento. E esse tratamento, às vezes, Laura, importante a sua questão, o tratamento medicamentoso é importante. Agora, por outro lado, você sabe o que é mais importante? É o apoio familiar, é o carinho, é o amor, é você ter uma disponibilidade para ouvir a pessoa. Então nós temos que caminhar com essas duas vertentes. A vertente de você proporcionar ao sujeito a submeter a um tratamento medicamentoso e, por outro lado, a vertente que não pode faltar nunca, que talvez seja mais importante, vai ajudar o sujeito a se recuperar mais rápido, que é a atenção, que é o carinho, que é o amor, etc. Sim. Você vê essa forma de ser tratado dessa doença ser tratado como mimimi, como um tabu, assim, propriamente dito, impossibilitando ou fazendo os portadores dessa doença sentirem vergonha ou medo de procurar um apoio familiar, algum apoio amigo e ser maltratado, receber uma má resposta, ou até mesmo apoio médico, vamos falar assim, e ter o medo da resposta ser não para ele, não para a ajuda que ele está pedindo? Sem sombra de dúvida, né? Isso efetivamente tem acontecido, né? Volto a reiterar novamente, e esse quadro ele tem se repetido por reiteradas vezes na sociedade brasileira por causa da falta de informação, da falta de conhecimento, né? Então, toda vez, principalmente o jovem, que se encontra diante de um dilema, diante de uma dúvida, diante de uma questão que ele não sabe responder, ele olha para a frente dele, ele olha para a perspectiva que está permeando a sua vida e não consegue identificar lastro, não consegue identificar alguém que possa ajudá-lo, ele se recolhe, ele fica refém do preconceito, da discriminação, da falta de compreensão, entende? Por isso que é importante nós tentarmos trabalharmos cotidianamente para quebrarmos esses tabus, né? Eu acredito que à medida em que nós insistirmos, discutirmos abertamente essas questões, esse tabu vai sendo vencido e aí sim a população vai passar a dar mais atenção para essa questão. Obrigada. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Lembrando você, telespectador, que eu tenho um convite para fazer. No próximo sábado, dia 15, haverá um evento na Praça de Palmeiras. Começará às 8 da manhã e terminará meio-dia. Sobre o Dia Mundial da Limpeza, e os organizadores do evento querem que você leve lixo reciclável separado, papel, papelão, garrafa PET ou latinhas para ajudar mesmo e conscientizar a população de Ponte Nova sobre a importância de reciclar lixo e sobre o Dia Mundial da Limpeza. Então, espero você lá. Estamos aqui hoje com o Gilberto, nós vamos conversar sobre o suicídio, sobre Setembro Amarelo. Obrigada, Gilberto, por estar aqui conosco hoje. Estou aqui com o Cauã, nós somos alunos do Atenas Equipe. Então, Gilberto, no bloco anterior a gente estava falando sobre o tabu que é conversar sobre a depressão hoje em dia. Você acha que campanhas como o Setembro Amarelo ajudam a quebrar esse tabu? Sem sombra de dúvida. Campanha de fundamental importância, né? Porque é um veículo de transmissão de informações, não é? Quer dizer, essas campanhas chamam a atenção da sociedade como um todo para um problema que é gravíssimo. Nós vimos que no Brasil são 13 milhões de pessoas acometidas pela depressão. Ou seja, na minha avaliação, é um tema que
os nossos governantes, autoridades públicas, já poderiam ter assimilado e ter incorporado como uma política pública. Né? A sociedade a cada vez mais vai adoecendo. Vamos brincar, você vê Ponte Nova, parece que tem mais farmácia do que gente. Porque a população está adoecendo demais. Né? São vários fatores. Nós estamos no Brasil com 13 milhões de desempregados. Né? Isso vai gerar muita depressão, isso vai gerar muita falta de perspectiva. Né? Fica imaginando o sujeito desempregado que sai da sua casa 4, 5 horas da manhã, chega ao final do dia, não consegue nada, ele tem que retornar, ele tem que olhar para os seus filhos, ele tem que levar o pão, ele tem que levar o leite, ele tem que pagar o gás, ele tem que pagar o aluguel. Quer dizer, com qual perspectiva esse sujeito vai conseguir atribuir significado no seu cotidiano? Ele precisa, o brasileiro no geral, ele é muito artista, né? Ele é muito criativo, ele ainda tem que conseguir driblar todas essas questões que de fato corroboram e muito para um quadro depressivo. Ainda mais para um país subdesenvolvido. Pois é. Um país que não tem tanto apoio financeiro. Exatamente. É bem difícil. E, igual a Laura disse, isso é um tabu, mas por que é tão difícil falar abertamente sobre suicídio e depressão? Não é só sobre suicídio e depressão, não existem tantos outros tabus, mas falar sobre morte é muito difícil. Até política, né? Porque eu falei para vocês, isso faz parte ainda da nossa formação cultural, né? Você vai criando, assim, ao longo do desenvolvimento histórico da população brasileira, certas barreiras, para só, certos temas nós não queremos discutir, eles não fazem parte do nosso dia a dia, vamos ignorá-los. Agora, por outro lado, a incidência tem sido tão gritante que não há mais como a população brasileira não parar, não se debruçar e não discutir sobre essa questão e buscar alternativas. E aí a gente está vendo, eu falei para vocês, não é o fim, gente, né? Então, os jovens que estiverem nos assistindo, não se desespere, né? Não fique imaginando que é só com você. Não fique acreditando que isso é definitivo, não fique acreditando que não existe saída. Existe saída sim, isso não é definitivo, isso é uma coisa passageira. Existem tantas pessoas ou tantos órgãos que podem ajudar você a superar esse momento, né? É um momento que, se for bem vivido, ele vai te ajudar lá na frente enquanto maturidade. E o jovem, sobretudo, saber, Cauã, que todo jovem invariavelmente passa por esse momento, em grau menor ou em grau maior, não importa, faz parte do viver humano. Viver é exatamente isso. E essa fase da adolescência é a fase da efervescência, é a fase do turbilhão, é a fase da crise. E, por outro lado, pode ser uma fase extremamente gostosa, extremamente proveitosa, porque é a fase da descoberta, é a fase da abertura para o novo, é a fase da abertura para o diferente, é a fase da abertura para o conhecer. Por isso que é necessário, sim, se o jovem, porventura, estiver vivendo esse quadro de desânimo, de falta de perspectiva, e esse quadro vem se perdurando já há dias, busque alternativa. Converse com os pais, converse com o professor, converse com profissionais, ou ligue, né? Vamos voltar a falar aqui do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ligue para 188 e bate um papo lá, você não precisa identificar, né? É sigiloso, são profissionais absolutamente preparados para discorrer e te ajudar nessa questão. Então, tá aí, né? São sugestões, existem sim saídas. Depende de você querer agora buscar essa saída para você ter mais qualidade de vida no seu processo histórico. E como é feito o tratamento da depressão? O tratamento, a gente já estava se referindo no bloco passado, né? Se chegar um grau profundo de depressão, o tratamento tem que ser medicamentoso. Essa pessoa precisa de ir para um psiquiatra, que é o profissional apropriado. O psiquiatra vai fazer uma avaliação geral dessa pessoa e ali ele vai receitar. Volto a insistir, sua questão é importante, Laura já havia levantado essa questão. Ao chegar o seu lar na sua casa, essa pessoa precisa do outro tratamento, que é o tratamento familiar. Quer se sentir acolhida, quer se sentir amada, quer se sentir protegida, quer se sentir segura. Se ela
junto com o medicamento, encontrar esses valores no seu seio familiar, no seu seio profissional ou na escola, a escola tem esse papel também, a probabilidade é que ele se recupere rapidamente. Sim. Existem algumas práticas alternativas que ajudam no tratamento. Inclusive, no último programa, nós falamos sobre o Reiki, né? Mas é importante ressaltar que nenhum tratamento alternativo substitui o acompanho médico, né? A medicação, o psiquiatra, o psicólogo. Sim. Mas essas alternativas, assim, que você tem, um tratamento como o Reiki, por exemplo, isso pode ajudar a melhorar a depressão ou até acabar com ela? Sem sombra de dúvida. Aí a questão, ao meu ver, Maria, depende do grau, tá? Se a pessoa estiver vivendo um grau leve, né, da depressão, aí sim, esses tratamentos alternativos podem auxiliá-lo. Contudo, se ela estiver vivendo um grau fortíssimo, intenso de depressão, necessariamente precisa sim de uma ação medicamentosa. Da escola. Exatamente. E qual é o papel da escola nesse meio? Aqui, antes de responder essa questão, eu quero parabenizar a Maria Laura e outros jovens, acho que você também está no meio, né? Que fez uma proposta, apresentou para a direção da escola, ela acolheu bem, que é de criar um grêmio, né? Um grêmio estudantil. É uma ferramenta fundamental. Por quê? Esse grêmio, uma vez constituído e organizado, vocês podem ajudar a promover um debate sobre esse tema e sobre tantos outros temas. Né? O Grêmio vai ter esse desafio, ou esse debate pode se iniciar exatamente no interior da escola, junto a vocês, e posteriormente a gente pode levar esse debate para a sociedade como um todo. Entende? A gente tem aqui em Ponte Nova, por exemplo, um asilo municipal. Lá tem muitos idosos que, por uma razão ou outra, estão abandonados, que, portanto, vivem um quadro depressivo muito grande. Então, eu acredito que o Grêmio pode fazer com que vocês desenvolvam algumas estratégias nessa área e as leve para a sociedade em Ponte Nova e com isso possa corroborar, possa ajudar que muitos indivíduos hoje que se encontram nesse quadro de depressão venham, né, a superar o mesmo. Obrigada, Gilberto, por estar aqui com a gente hoje. Acho que é muito importante falar sobre o suicídio, a depressão, porque como a gente falou aqui, o programa inteiro é um tabu, é difícil conversar. Se você estiver precisando de ajuda, procure ajuda, tá? É importante. Procure um amigo, um pai, uma tia, não sei, conversa com alguém, você não está sozinho, lembre-se sempre disso. Obrigada, Gilberto. Por nada. Obrigada, Cauã. Obrigado, mais um Laura. programa juntos. E queria Obrigado, Gilberto. lembrar Por nada. vocês que semana que vem tem mais. Então, um beijo e tchauzinho.